Nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à nossa aula de Direito Constitucional. Hoje a gente vai conversar sobre a aula número 3 de Direito Constitucional, que fala de direitos sociais. A gente vai analisar os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição, mas também vamos falar daqueles direitos sociais aplicados ao trabalhador, artigo 7º da Constituição da República, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10, artigo 11. E aí a gente fecha essa aula, é uma aula pesada, é um pouco grande, então prepare-se para mais de 40 slides, lembrando que a gente segue aquela nova metodologia de a cada 30 minutos a gente dá um tempinho para você poder respirar e parar de ouvir a voz desse cabeçudo aqui, beleza? Olha só, a gente está nos direitos sociais da Constituição, artigo 6º ao 11 da Constituição, direitos sociais coletivos e direitos sociais individuais do trabalhador, tudo do ponto de vista do direito constitucional, seja doutrina, seja jurisprudência. Então vamos lá, vamos começar, porque tem muita coisa para a gente ver na aula de hoje. Direitos sociais, subgrupo de garantias e direitos constitucionais previstos no título 2, que o título 2 fala dos direitos e garantias fundamentais. A gente já conversou sobre isso, mas vale a pena relembrar. Esse título dos direitos e garantias fundamentais, a gente bem sabe que é um conjunto gigante de informações constitucionais. Mas dentro dela, nós temos os direitos e deveres individuais, belezinha? E daqui eu também tenho o que a gente conhece como direitos sociais coletivos e também os individuais do trabalhador. É certo que a gente ainda vai ver mais outros direitos e garantias fundamentais, mas a aula de hoje está vinculada a esse tema aqui, ó, a esse tema. A gente não vai falar de direitos individuais diretamente não, mas a gente vai se focar, vai conversar sobre esse subgrupo de informações aqui da Constituição da República. Por isso que a gente fala que é um subgrupo de garantias e direitos fundamentais vinculados aos direitos e garantias fundamentais. Portanto, direitos sociais são direitos humanos, exatamente, são direitos humanos de segunda geração ou de segunda dimensão. E esse é um ponto importante, você tem que gravar, tem que saber que direitos sociais são direitos humanos de segunda geração, porque eles estão vinculados aos direitos fundamentais, que são, por sua vez, direitos humanos, mas eles pertencem aí a uma lista de direitos que vieram após os direitos civis, os direitos políticos, que a gente já trabalhou lá no artigo 5º. Isso não quer dizer, o fato de vir após, não quer dizer que os direitos individuais desapareceram, os direitos humanos de primeira geração desapareceram. Não, eles coexistem com os direitos sociais. Por isso que eu prefiro chamar direitos humanos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Há quem critique as duas classificações e tem uma terceira, mas isso aí é para aula de direitos humanos. Vamos seguir aqui no basicão, né, no feijão com arroz, que a gente vai fazer sucesso. Bora? Comparação. O artigo 5º fala de direitos individuais. Do artigo 6º ao 11, eu estou falando de direitos sociais individuais e coletivos. Aqui no artigo 5º, eu tenho uma preocupação enorme com o indivíduo, a sua vida, a sua liberdade, a privacidade, né? A propriedade, a igualdade, por aí vai. Do 6º ao 11, eu tenho uma preocupação de caráter coletivo, tá aqui, de caráter coletivo e também de caráter individual. Quando é que eu tenho de caráter individual? Onde que eu tenho os direitos sociais de caráter individual? Aqui, ó, no artigo 7º da Constituição Federal de 1988, quando eu falo do trabalhador. É individual porque se refere especificamente ao trabalhador. Essa é a grande sacada da comparação que a gente já faz aqui. Tratam-se de liberdades positivas. Essas liberdades positivas, lembra dos 4 status de Jelinek que a gente estudou aqui nas nossas aulas? Pois bem, na verdade lá na aula
eficácia constitucional, a aplicabilidade da Constituição, né? Que a gente estuda a eficácia das normas limitadas, contidas e de eficácia plena. E aí a gente estuda lá os 4 status de Jelinek. Um deles é justamente isso aqui, normas de caráter positivo. São normas afirmativas que impõem ao Estado alguma obrigação de fazer, seja uma proteção, seja um serviço público e por aí vai. As normas, as liberdades positivas, elas existem justamente para garantir ao trabalhador uma segurança, nesse caso uma segurança social, estabelecendo que o Estado deve agir em prol do trabalhador. Por exemplo, segurança do trabalho. O Estado vai legislar para produzir normas que criem regras de segurança no trabalho visando a tutela do trabalhador, limitações da exploração da mão de obra. Eu vou criar regras que estabeleçam um patamar máximo de horas trabalhadas por dia. Isso é o quê? São imposições apresentadas para o Estado para garantir liberdades para os trabalhadores. Acontece que os direitos sociais, de forma geral, eles não se vinculam apenas aos trabalhadores. A gente vai ver que os direitos sociais são direitos vinculados e direcionados para a sociedade de forma geral. São direitos como de garantia do lazer, garantia de moradia, vestuário, alimentação, previdência. Tudo isso é direito social e impõe ao Estado a realização de determinadas políticas públicas que tutelem tais direitos. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Isso é decorrente de uma política pública. O programa Minha Casa Minha Vida é uma política pública para financiar a habitação a preços populares, dar condição ao cidadão de baixa renda, aquele cidadão que tem uma remuneração pequena, que ele consiga adquirir o seu imóvel próprio, ainda que financiado em 2 milhões de anos, né? Mas não interessa, interessa que ele consiga ter o próprio imóvel, ter a sua propriedade. É um bem tão almejado por tantos brasileiros e é uma garantia fundamental. Todos devem possuir a sua morada, né? Então a ideia de ter uma liberdade positiva, de prestações sociais positivas, envolve justamente tudo isso, né? Regras de observância obrigatória em um Estado social. O Brasil é um Estado social ou não é um Estado social? Esse é um questionamento interessante que pode te aparecer nas provas de concurso público na parte teórica sobre direitos sociais. Vamos fazer uma análise rápida aqui, que é a seguinte, olha só, Estado... A palavra Estado, né, esse conceito Estado, ele aparece no seu aspecto individual. O foco era justamente o indivíduo, as liberdades individuais, tudo bem? Esse aqui é o que a gente chama de Estado, vou fazer aqui, ó, Estado liberal. É o que a gente fala de Estado do indivíduo. Ele era preocupado com as liberdades do indivíduo, liberdade de produção, liberdade de comércio, liberdade de ir e vir. A grande preocupação do Estado nesse momento era o indivíduo. Acontece que com mudanças sociais, o Estado deixa de ser tão individual e passa para aquilo que nós conhecemos como Estado, só que agora ele é social. A preocupação do Estado maior, o grande foco do Estado agora é a sociedade. Então, nós teremos regras preocupadas e voltadas para a sociedade, para a coletividade, né? Posso colocar aqui, ó, coletividade, né? Coletividade de trabalhadores, coletividade de pessoas de um determinado grupo social, são coletividades, de forma geral são coletividades. Essa transição aqui, ela é histórica, não só no Brasil como no mundo. Há uma discussão gigante se o Estado ele é individualista ou se ele é mais preocupado com a sociedade de forma geral. Os direitos humanos de primeira dimensão estão vinculados a esse Estado individual, esse Estado social. Já os direitos humanos de segunda
dimensão, eles estão vinculados ao Estado social. As regras que a gente estuda aqui, como as regras do artigo 6º da Constituição Federal de 1988, eles têm uma vinculação enorme com esse movimento social. Pô, cabeça, então o socialismo vem disso? O socialismo tem suas raízes nessa preocupação com a coletividade. Isso é inegável. Isso é inegável. Mas isso não quer dizer que o Brasil é um país socialista. O Brasil é um país capitalista. Por isso que nós temos, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal como um dos artigos mais importantes de toda a estrutura legislativa e jurídica do Brasil, porque é um artigo que tutela o indivíduo. Antes do indivíduo ser coletividade, ele é indivíduo. Antes do indivíduo ser trabalhador, ele é indivíduo. Antes do indivíduo fazer parte de um grupo de portadores de necessidades especiais, ele é indivíduo. Então, a gente não pode simplesmente ignorar a existência do Estado anterior, que é o Estado individualista, o Estado liberal, né? A gente chama isso aqui de Estado liberal. E esse aqui a gente chama de Estado social. Lembra quando a gente estuda os 4 status de Jelinek, quando a gente estuda os conceitos da Constituição, que é uma Constituição social, segundo Karl Marx, segundo Constituição Social, segundo fugiu o nome, já volta, já vai chegar o nome, né? Que a grande preocupação é a sociedade, valores sociais, diferentemente, por exemplo, da Constituição normativa de Hans Kelsen. A Constituição normativa de Hans Kelsen, ela tem uma preocupação absurda com a norma, independente da norma ter caráter social ou individual, a preocupação é a norma por ela própria, né? Ou a Constituição política de Carl Schmitt, que a grande preocupação deles são os aspectos políticos e não jurídicos, né? Então, tudo isso é levado em conta para a gente definir na Constituição da República garantias sociais previstas no artigo 7º, por exemplo, e garantias do artigo 5º. Existe, portanto, uma transição. Um apagou o outro? Não, eles coexistem. O artigo 5º coexiste perfeitamente com o artigo 6º. Aliás, juntos eles formam o que nós conhecemos de unidade da Constituição, né? A força da unidade da Constituição da República, que é justamente uma interpretação única, uma interpretação em que eu tenho que compatibilizar todos os artigos. Daí a importância de entender esse aspecto todo aqui, tá? Eu vou lembrar, fugiu a mente agora da Constituição Social o defensor da teoria, mas eu vou lembrar, até o final da aula não lembro, eu lembro, né? Nem que eu tenha que pesquisar, mas eu vou lembrar, pelo amor de Deus, como é que eu fui esquecer disso, né? Ô cabeça, como é que você esqueceu? Não sei, eu acho que a cabeça tá ficando variado, né? Bora? Então olha lá, as regras de observância obrigatória em Estado social gera uma influência, por exemplo, ela é influência da Constituição mexicana ou da Constituição alemã de 1919. Que são duas constituições extremamente preocupadas com a sociedade, não apenas com o indivíduo, né? As regras, por exemplo, da França, a legislação francesa tem uma preocupação enorme com o indivíduo, sim, mas elas de toda forma enaltecem a coletividade. Na Inglaterra, a mesma coisa. Nós temos regras, não tem Constituição, mas nós temos regras que têm uma preocupação muito forte com o indivíduo, mas não ignoram o aspecto social. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.